Olá pessoal, nesse bloco quero revisar com vocês os temas atuais restantes e presentes no nosso edital, como já conversamos nos encontros anteriores. Então aqui falaremos sobre criminologia cultural, racial, ambiental e clínica. Criminologia cultural surge no final da década de 90 e busca entender a fascinação do público pela violência e pelo crime e a sua adoção como prazer e espetáculo. Para esses criminólogos, e a criminologia cultural, ela é considerada uma tendência da criminologia crítica no final da década de 90, todo crime é fundamentado na cultura e as práticas culturais são incorporadas nos processos dominantes de poder. Como disse a vocês, é considerado uma tendência da criminologia crítica e, portanto, a influência marxista permanece, no sentido de que os atos criminosos são atos de resistência contra a autoridade. Com ela, é possível compreender o mundo contemporâneo no qual o crime e a imagem do crime seguem juntos, onde as emoções do crime são construídas a partir de intensidade, experiência imediata, mas também do incessante fluxo de filmes de crime e televisão criminal, onde a insegurança e deslocamento definem tanto a vida pessoal quanto os contornos dos problemas sociais, onde as predações criminosas do capitalismo global e as imagens e informações que circulam na mídia também merecem um olhar criminológico, um conceito aqui do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural. A criminologia cultural busca analisar, então, os produtos culturais do crime e o papel, por exemplo, que a mídia exerce nessa potencialização do medo, nessa potencialização da violência enquanto experiência de consumo, de entretenimento, de espetáculo. Hayward define criminologia cultural com abordagem teórica, metodológica, intervencionista, para o estudo do crime que coloca a criminalidade e o seu controle no contexto da cultura. Ou seja, a criminologia cultural vê o crime e as agências e instituições de controle como produtos culturais, ou seja, construções criativas que devem ser compreendidas em torno desses significados que carregam. Em síntese, a criminologia cultural busca compreender a convergência entre cultura e crime na vida contemporânea, citação aqui de Farrell e Sanders, conceituando o comportamento do homem como reflexo das dinâmicas individuais e de grupo, das tramas e traumas sociais e de suas representações culturais, uma citação de Becker, é considerada, como eu disse, uma das vertentes da criminologia crítica a partir da década de 90, e há um enfoque nas qualidades emocionais e interpretativas do crime e do desvio. Um exemplo daquilo que é objeto de estudo da criminologia cultural é a violência vendida como entretenimento, como experiência de consumo pelo jornalismo policial sensacionalista. Para Sérgio Salomão Shekhar, a criminologia cultural não é uma nova teoria, uma vez que ela incorpora orientações e conhecimentos de várias outras teorias anteriores, visões interacionistas, culturalistas, feministas, críticas em sentido amplo, subculturais, buscando encontrar, então, na sua essência, no final, ali, como produto, uma relação entre crime e cultura em nossa sociedade líquida, trazendo aqui um pouquinho de Bauman. Qual que é o ponto de análise da criminologia cultural? A representação que o crime tem na mídia, então, a representação que o crime tem na mídia, os desvios não criminalizados dos políticos e das elites financeiras, os desvios emocionais divulgados publicamente das vítimas, entre outros. A criminologia cultural guarda relação com o labeling approach, com a teoria da subcultura delinquente. A essência da criminologia cultural é analisar o multiculturalismo, várias realidades no mesmo universo amostral. Qual que é a nossa maior dificuldade?
reconhecer o outro como alguém igual. Então, uma criminologia cultural traz para dentro dos objetos de estudo esses reflexos culturais, esses produtos culturais na sua análise. Para Saulo de Carvalho, um autor que escreve bastante sobre criminologia cultural, ela configura-se então como uma tendência do pensamento criminológico crítico que se preocupa com a análise dos processos de mercantilização, do desvio da violência, transformados pelas agências configuradoras do sistema penal. Percebam que é uma afirmação carregada, de um viés marxista, notadamente a grande mídia, em ícones e símbolos da cultura contemporânea. Se puder resumir aqui para vocês, a criminologia cultural é uma tendência da criminologia crítica que surge a partir do final da década de 90, que traz para a discussão não só o crime e aqueles objetos tradicionais, mas os reflexos culturais do crime, vai analisar a influência da mídia na violência, os nossos sentimentos, angústia, ansiedade, tédio na prática de crimes, e essa experiência da dor, da violência, do sangue como experiência de entretenimento e de espetáculo. Criminologia ambiental. Cuidado, não confunda criminologia ambiental com criminologia verde. Criminologia verde é a criminologia do meio ambiente, que vai analisar crimes ambientais, a prática de crimes por poderosos e todas as reflexões criminológicas numa teoria do meio ambiente. Criminologia ambiental são construções teóricas que vinculam o ambiente físico a uma teoria criminológica. Tá? Então não confundir criminologia ambiental como sinônimo de meio ambiente, de crimes ambientais, porque não é a mesma coisa. Isso se aproxima ao que nós chamamos de criminologia verde. Tá? Criminologia ambiental vai lidar como o ambiente físico pode influenciar na criminalidade. E a principal teoria de criminologia ambiental é a chamada teoria das atividades rotineiras, que na sua essência diz: para que um crime ocorra, deve haver convergência no tempo e no espaço de pelo menos 3 elementos, o chamado triângulo do crime. Um agressor, motivado, um alvo adequado e a ausência de um guardião. Então, o agressor motivado, querendo cometer um crime, um alvo adequado, esse alvo pode ser a pessoa, pode ser uma casa sem cerca, sem cachorro, sem alarme, sem câmeras, e a ausência de um guardião, alguém que seja capaz ali de frear aquela conduta. Como que eu posso prevenir o crime para a teoria das atividades rotineiras? Desestimulando o agressor. Por exemplo, a figura do controlador do agressor. Quem que é controlador de agressor? Sua família, sua mãe, sua esposa. Ou se for uma agressora, o marido, pai, mãe. Alguém que desestimule esse agressor a praticar um crime. A presença de características que desqualifiquem o alvo como alvo adequado. Evitar sair sozinho à noite, evitar demonstrar pertences de valor. Se o alvo é uma residência, evitar com que as pessoas descubram que essa residência está vazia, inserir as chamadas ofendículas. E no outro tripé, no outro ponto do tripé, a presença de um guardião, a presença de alguém capaz ali de desestimular, por exemplo, segurança privada, polícia e etc. Ok? São elementos importantes da teoria que é mais cobrada em prova dentro da chamada criminologia ambiental. Criminologia racial. Junção de criminologia e teoria antirracismo, teoria racial. O
questiona os objetivos hegemônicos, estruturais e funcionais da criminologia tradicional e propõe que o estudo da criminologia leve em conta os marcadores sociais relacionados à raça. Parte do pressuposto de que, direta ou indiretamente, grande parte das escolas da criminologia sejam racistas, ou tenham aspectos racistas, sejam por considerarem as pessoas negras como potencialmente criminosas, seja por não levarem em consideração a questão da raça quando abordam o tema da criminalização. A criminologia racial busca trazer, para o estudo da criminologia, temas de suma importância, como a seletividade do sistema penal brasileiro, o encarceramento em massa de pessoas negras e a construção do estereótipo do negro como criminoso. Tá, essas são as ideias centrais aqui da criminologia racial. E, por fim, criminologia clínica. Qual é essa vertente da criminologia? Eu trouxe aqui, o próprio Nestor Sampaio Penteado Filho tem alguns excertos, eu trouxe algumas aqui citações. É uma ciência interdisciplinar que surgiu com o intuito de conhecer, estudar e analisar o encarcerado, o seu comportamento criminoso, as suas verdadeiras motivações, fatores internos e principalmente fatores externos que o levaram a delinquir, criando estratégias de intervenção junto a este pessoas envolvidas com ele na ação criminosa, de forma que estabeleça uma reabilitação, uma reintegração. Leve em consideração aspectos racionais, estruturais, funcionais, bem como fatores que possam vir a influenciar nessa causalidade delituosa. Valendo-se de princípios e métodos de investigação médico-psicológico, por isso que é chamada de criminologia clínica, ocupa-se do indivíduo condenado para investigar a dinâmica, os seus desdobramentos futuros, propor estratégias de intervenção. Na verdade, a criminologia crítica é um conjunto de estratégias de intervenção que voltam-se não apenas para o condenado, mas para as pessoas que participam ali do seu cumprimento de pena. Por exemplo, diretores e policiais penais, envolvendo todo mundo num trabalho conjunto com o apenado, com esses profissionais e com a sua família, objetivando entender melhor esse processo. Espero que tenham gostado desses nossos encontros, dessas nanoaulas de criminologia para a DPC São Paulo. Busquei trazer aqui de pontos objetivos, mas ao mesmo tempo completos, aprofundados, que possam dar uma inclinação para a nossa prova dos tópicos do nosso edital. E com isso, passamos ali por todos eles, para que vocês tenham esse conteúdo mais objetivo, mais direto, nessa proposta que tem sido tão bem recebida pelos nossos alunos das nanoaulas, ok? Me coloco sempre à disposição de vocês, desejo uma excelente prova e espero tê-los em breve como colegas de trabalho. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.